É muito emocionante, não? Para quem é mãe? Você ficou emocionada aí? Como que é esse momento, né? Talvez a emoção é muito grande, né? Talvez para quem está aqui é uma emoção, né? Para quem não está é outra. Então cada um tem um misto de emoção aí, né? Mas é uma alegria imensa, né? Nós podermos pararmos para refletirmos, né? Sobre esse dia especial, Dia das Mães. Você está com frio? Sim ou não? Quem que gosta do inverno aí? Levanta a mão. Quem gosta do verão? Tá dividido, meio a meio. Deu 50% para casa, né? Mas quem gosta do inverno, mas não gosta de passar frio, né? Eu gosto do inverno, mas não gosto de passar frio. Então não pode passar frio. O problema é passar frio, né? Quando tá tudo bem agasalhado, tá tudo certo, né? O problema é quando passa frio, né? Estava vendo o termômetro ali, tá marcando 11 graus. Não sei se você já teve curiosidade de observar esse detalhe, mas você vê como é que muda, né? Alguns dias aí estava 22, estava o dobro, 25. Hoje está 11. E aí houve uma mudança brusca depois da chuva, né? A gente tem que estar sempre preparado. Isso é um apelo, né? Deus fala assim, ó, esteja sempre preparado, que as coisas podem mudar muito rapidamente, né? Deixa eu fazer uma pesquisa rápida. Aqui, vocês observaram ali, antes da pesquisa que eu quero fazer, mas meu irmão estava dirigindo o caminhão dele, sei lá. Isso aí dá problema, não pode gravar vídeo no celular dirigindo. Mas tá lá no Mato Grosso, mandou o vídeo. Não sei se a mãe conseguiu ver ali direitinho, mas ele no caminhão dirigindo, ele foi falando comigo, dirigindo, e já gravo vídeo aqui mesmo. Já parou o caminhão, não. Continuou dirigindo. Mato Grosso, estrada reta, é fácil gravar vídeo, né? Com estrada reta. Então fica mais tranquilo, né? Mas é uma curiosidade aí. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é mãe? Levanta a mão. Eu já vi que levantou, mas eu não pude observar aqui. Então, agora, quem é filho e a mãe está aqui? Agora, na igreja. Ok. Eu também tenho que levantar a minha. Quem é mãe e o filho não está aqui? Ou parte dos filhos, enfim, né? Não está aqui. Tá bom. Quem é filho e a mãe também não está aqui? Quem é filho e a mãe não está aqui? Tá vendo? Quem é filho, mas a sua mãe já é falecida? Muito bem. E quem é mãe e tem filhos não gerados por você? Sua irmã Neuza? É que eu fiz essa pergunta para ela também, poder levantar a mão, né? Quem é filho e não conheceu a mãe? Tem alguém que é filho e não conheceu a mãe? Tem ali, ó. Achei que não sabia se ia ter alguém assim, né? E quem é mãe e tem filho que já faleceu? Tem alguém? Tem alguma mãe que tem filho que já faleceu? Não tem lá também. Então, nessa pesquisa todo mundo levantou a mão, né? A gente poderia fazer mais perguntas, mas eu queria só ter curiosidade em algumas dessas aí, né? Lembrando que hoje é uma noite especial, um culto especial, e há algo invisível, mas muito poderoso aqui, né? Que a gente não consegue ver, mas consegue sentir, que é o amor de mãe. Algo invisível, assim como o amor de Deus, invisível. Deus é invisível, o amor dele é invisível, mas nós sentimos. Assim é o amor de mãe também. A gente não vê o amor da mãe, mas ele é invisível. Ele é invisível, mas nós sentimos. Nós sentimos esse amor porque esse amor é que acordou cedo quando a gente ainda dormia, né? Esse amor que orou quando a gente nem imaginava. Que chorou sozinha ainda para que nós, né? Para que nós não víssemos. Chorou sozinha para que nós não víssemos, né? E que abriu a mão do seu próprio sonho para que o sonho dos filhos possa se realizar. Alguns estão fazendo esse processo ainda, né? Porque os filhos são pequenos. Outros já fizeram. Abriram mão, talvez, de um sonho para que os filhos pudessem ter o seu sonho. Em Provérbios 31, nós não vamos ler aqui agora, seus filhos se levantam e chamam bem-aventurada. Seu marido também a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas supera, né? E quem aqui já recebeu uma oração de mãe? Levanta a sua mão. Você já recebeu uma oração de mãe? Eu já, muitas vezes.
Essa oração chegou ao céu. Deus a ouviu e muitos de nós estamos aqui por causa dessa oração. O amor materno não é um acidente da biologia. Não é um acaso. É um reflexo do caráter de Deus. O amor de mãe reflete o caráter do amor de Deus. Isso é incrível. E Deus colocou isso na mãe. E o mais interessante é que, além de colocar essa característica, ainda também colocou um outro dom que Deus tem de criar. Já parou para pensar isso? Nós homens contribuímos, os pais contribuem. Mas quem cria de fato, quem gera de fato, é a mãe. Já parou para analisar isso? Isso só Deus pode criar. E Deus deu esse pequeno dom para as mães, de poder também participar dessa cocriação, né? E que é gerada por Deus, mas as mães têm esse privilégio, né? De cocriar também junto com Deus, né? Isso é uma bênção, né? E nós vamos refletir aqui alguns textos, né? Para que nós possamos meditar na palavra do Senhor nesse dia especial. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, no capítulo 19. João, capítulo 19. João, capítulo 19, verso 25 até o 27, diz assim, ó. Antes de lermos, vamos orar mais uma vez. Nosso Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós abrimos a sua palavra, mas para entendê-la, nós pedimos que o Espírito Santo esteja neste momento, nos dando o entendimento, para que possamos sair daqui transformados pelo Senhor. É o que lhe pedimos e agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. João 19, a partir do 25, diz assim: junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Aqui nós podemos tirar 3 lições. A primeira lição é para as mães. Ela estava de pé quando todos fugiram. Maria não abandonou Jesus. Judas traiu Jesus, Pedro negou Jesus, os demais discípulos fugiram todos, mas Maria, a mãe de Jesus, estava lá. Não abandonou. Sabe que quando a gente lê a Bíblia, a gente às vezes não para analisar algumas coisas, né? Eu nunca tinha parado para analisar isso, que Maria não abandonou Jesus e que estava ao pé da cruz. O amor de mãe não foge diante da dor. O amor de mãe, a mãe verdadeira, não abandona, mesmo que ela tenha que dar a vida pelos filhos. O amor de mãe é algo inexplicável. Assim como o amor de Deus é inexplicável. Ela estava ali junto à cruz, mesmo sem poder fazer nada, mas ela estava ali. Você, mãe, já se sentiu assim? Impotente diante de uma situação? Às vezes um filho que está doente, às vezes tem que levar para o hospital e aí depende daquilo que o médico irá fazer, você não pode fazer nada a não ser orar. Impotente diante de um acidente, diante de uma tragédia, de não poder estar ali para poder dizer não, não faça isso, eu vou te proteger, eu vou fazer isso aqui. Maria estava impotente diante da situação e vendo o filho pregado na cruz e não podendo fazer absolutamente nada. Você já se sentiu assim?
impotente diante de ver uma situação com o filho, por exemplo? Maria também passou por isso. Mas ela confiava no Senhor. E é uma frase que diz assim: quantas mães, né, já tiveram ao pé da cruz dos seus filhos, sem saber como ajudar, mas estava ali, sem abandonar. Esse texto também fala para os filhos, porque Jesus, quando estava na cruz, olhou para sua mãe, né? E ele disse assim: mulher. Quando fala mulher aqui, nesse contexto bíblico, né? É uma questão de honra. É que para nós soa um pouco assim, uma mulher, né? Por que ele não falou de mãe, né? Mas é porque não é a nossa cultura. Na cultura ali judaica, hebraica, né? Quando fala mulher, é uma questão de respeito e de honra. Então Jesus estava honrando acima de qualquer outra coisa quando ele falou: mulher, eis aí o teu filho. O cuidado, mesmo morrendo, Jesus se preocupou com a sua mãe. Então esse é um apelo para nós filhos. Mesmo nos últimos momentos, como que está o nosso olhar para as mães? Nós estamos cuidando em todas as situações. E ali reflete então o amor, né, genuíno de Jesus. Mesmo nas maiores crises, há um momento em que olhamos e dizemos: e minha mãe, como está? Como você está cuidando da sua mãe? Ou como você cuidou quando teve a oportunidade de cuidar? Sabe que às vezes a gente, né, às vezes quando é menor, né, fica bravo, se revolta, às vezes quando a mãe fala um não. Eu já apanhei nessa igreja aqui algumas vezes, né? Já. Era uma outra igreja, um outro tipo de banheiro, mas eu apanhava aquele banheiro. Eu lembro mais ou menos, não lembro 100% não, mas eu sei que eu sabia, eu apanhei. Então é assim, às vezes a gente, né, não gosta de apanhar, não gosta de levar castigo, né? Não gosta que a mãe repreenda, né? Mas graças a Deus, eu agradeço sempre, cada cintada, cada chinelada, né, que a minha mãe deu para corrigir o caminho, para corrigir a rota. E eu agradeço imensamente porque eu estou aqui, por causa disso. Bem? Quando foi a última vez que você parou, olhou para sua mãe e perguntou: como você está? E para todos nós, o cuidado que nós temos que ter uns com os outros, porque Jesus falou assim, ó: mulher, eis aí está o seu filho. Mulher, eis aí, é João, né? Seria para João, no caso que ele estava falando, né? Eis aí a sua mãe. Está aqui a sua mãe, né? Dessa hora em diante, o discípulo tomou e levou ela para casa para cuidar dela. A preocupação em atender a mãe, mesmo depois que ele morresse, né? Conta uma história, né, que uma mãe visitava um filho na cadeia. Estava preso por anos. Ela visitou o filho todos os dias. Aliás, todos os sábados, que era o horário de visita. Aí alguém um dia chegou para ela e falou assim: mas a senhora não tem vergonha de visitar o seu filho aqui na cadeia? A mãe respondeu o seguinte: eu não visito o que ele fez, eu visito o que ele é. E ele é o meu filho, independente do que ele fez. O amor materno é o espelho do amor de Deus, né? Nós vamos ler agora Isaías. Isaías capítulo 49. Isaías 49. Isaías 49 e o versículo 15. Para quem chegou no início, nós cantamos esse hino. Nós vamos cantá-lo também no final. Bem? Eu não consigo achar um outro hino melhor do inário para representar esse momento especial do Dia das Mães. Isaías 49, verso 15 diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. A gente vê muitas histórias
A gente ficaria aqui uma semana contando história de mães que abandonam seus filhos. Que deixam numa lata de lixo, que deixam na porta de alguém, que... Infelizmente, acontece isso muitas e muitas vezes. E Deus fala assim, ó, acaso pode uma mulher esquecer? Por quê? Porque uma mãe esquecer de um filho depois de 9 meses de sofrimento, de todo esse transtorno que é. E aí ela esquecer de tudo isso, como se nada tivesse acontecido. Ainda assim Deus fala, mesmo que ela esqueça, eu não vou esquecer de você. Porque o amor de Deus é representado nas mães, e aí, só que o amor de Deus ainda é maior, né? Ainda vai além, ainda é superior ao amor de mãe, mas o que nós temos mais próximo do amor de Deus aqui na Terra, em linguagem humana, é o amor da mãe. O mais próximo do amor de Deus que a gente pode representar é o amor da mãe. Não é nem do pai, é da mãe. É da mãe. Viu a responsabilidade? Deus usa a mãe como imagem de si mesmo. Ainda que ela se esquecesse, Deus fala, eu não me esquecerei. E a maternidade é uma vocação sagrada. Ser mãe não é apenas um papel social. Olha só essa frase. É um chamado divino. Cada ato de amor materno é um ato de cocriação de Deus. Quando a gente fala do amor de mãe, a gente está falando do amor de Deus. E quando uma mãe cuida, ela está revelando o caráter de Deus. Olha a profundidade disso. Se a gente parar para avaliar isso, analisar. E a gente fala assim, ó, Deus corrige também. Deus corrige, eu corrijo, eu repreendo todos aqueles que eu amo. A mãe também precisa fazer essa repreensão, porque ama. E Deus ama, e a mãe ama, e o cuidado, o amor. Se a gente parar para analisar o cuidado de uma mãe que tem por um filho, antes dele nascer, depois que ele nasce, bebezinho, depois que ele cresce, depois que já está velho, né? Mesmo que esteja adulto, a mãe ainda continua cuidando. Eu vejo isso por causa da minha mãe. Você pegou a blusa, você está ao frio. É como se eu fosse um bebê ainda. Né? É assim? As suas mães são assim também, não? Ai, porque tal, olha, cuidado. Tal. Não, pode deixar, eu já estou sabendo, tá tudo certo. Eu tenho 55 anos, ela está cuidando de mim como se eu tivesse 5, né? Mas é o amor de mãe. É o amor e o cuidado da mãe eterno, né? Jamais vai deixar de ter. Ellen White diz assim no Lar Cristão, a mãe está em sentido peculiar à frente de um grande empreendimento. A mãe é empreendedora. A ela é confiada a modelagem do caráter de seus filhos para a vida eterna. A mãe tem a missão de modelar o caráter dos filhos para a vida eterna. Não é só para viver aqui. Não é só para crescer, se desenvolver, estudar, se formar. Não, é para a vida eterna. Essa é a responsabilidade. Se a gente lê o Lar Cristão, você tem em casa, se você não tem depois, né? Procura esse livro. Veja ali com o Gilberto, né? O Lar Cristão. Esse livro é fantástico. Dá lições incríveis ali, falando sobre como que tem que ser cada função de cada pessoa no lar, e principalmente tem ali capítulos falando sobre o papel da mãe. Seria bom que nós estudássemos ainda mais esse livro, né? Em Provérbios, Salomão fala da mulher virtuosa, né? Provérbios 31, verso 10. Nós vamos ler esse texto. Eu gostaria que daqui a pouquinho preparasse lá aquela musiquinha de fundo, José. Depois, daqui a pouquinho, eu vou avisar. Mas deixa no jeito aí já, tá bom? Provérbios capítulo 31. Abra aí na sua Bíblia, Provérbios 31. Esse fala da mulher virtuosa, né? É o último capítulo de Provérbios. Verso 10. Provérbios 31 e o verso 10, a partir do verso 10. Diz assim, mulher virtuosa, quem achará, né? O seu valor excede ao de finas joias. Há alguma Bíblia aí que fala sobre uma pedra preciosa? Excede ao... A que fala aí? É difícil encontrar uma boa esposa. Sim. Vale mais do que pedras preciosas. Mas alguém fala de pedras preciosas, alguém fala o nome da pedra? Rubi.
Exatamente, isso que eu queria, uma versão que falasse o nome da pedra. Porque rubi, lá naquele tempo, era a pedra mais preciosa. Então, quando Salomão escreveu, excede o valor de um rubi, é porque ele estava dizendo que a pedra preciosa mais importante, caríssima naquele tempo, era o rubi. E ele está dizendo, você é a mais que isso. Olha isso aqui é uma mensagem poderosa, né? Para fazer para as esposas e também para as mães, né? Poderia colocar aí, mãe virtuosa, quem achará? O seu valor excede ao do valor de um rubi. Ela é mais valiosa que os rubis, ela trabalha e provê, né? O verso 13 fala assim, ó, olha aí. Busca lã e linho, de bom grado trabalha com as mãos. Quem que mais trabalha em casa, o pai ou a mãe? É sempre a mãe, não adianta a gente querer, né? Mas eu trabalho fora. Então, ela trabalha fora, trabalha dentro, trabalha fora dos horários, além do horário. A gente não daria conta. Os pais não dariam conta de trabalhar igual as mães trabalham. Isso eu tenho plena certeza e convicção, certo? Porque Deus dá uma força além do normal para as mulheres. Se fosse eu tivesse cuidado de uma criança à noite, eu dormia junto com ela, ou ela podia chorar que eu ia dormir também. Eu não consigo. Eu tenho um sono profundo, assim. Eu acordo fácil, mas assim, não tenho muito sono. Porque eu costumei dormir num caminhão com o motor ligado lá da minha orelha. Como é que eu não vou ter... Eu durmo com barulho, pode fazer o barulho que você quiser. Eu consigo dormir. Agora uma mãe, qualquer sussurro acorda. Não sei, tem algumas mães também que têm sono pesado, né? Eu vi histórias assim, né? Mas eu acho que Deus fala assim, acorda, seu filho está lá precisando. Não pode ter outra explicação. Só pode ser o anjo que acorda a mãe, porque ele não acorda o pai, ele acorda a mãe. Que a mãe consegue fazer tudo isso, é incrível, né? E aí o verso 28, olha só. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, né? Mas você é superior a todas. Mas ali os filhos falam assim, para as mães, né? Você é bem-aventurada. É isso que está aí em algumas versões? Fala para a mãe assim, você é bem-aventurada. E eu gostaria de fazer nesse momento, né? Uma dinâmica e um desafio, tá certo? A sua mãe merece ouvir isso de você, agora. Eu quero que você faça isso agora. A dinâmica é para os filhos falarem às suas mães que ela é mais preciosa que um rubi, mais preciosa que qualquer pedra preciosa que existe nesse mundo, e também que ela é a pessoa mais bem-aventurada ou mais feliz do universo. Você está com a sua mãe aqui? Então agora é para você fazer. Não tá? Então você pega o seu celular e manda uma mensagem se ela está aí no WhatsApp. Então manda lá sua mensagem agora. Pega o seu celular. Agora é para você colocar em ação o amor de mãe, né? O amor de filho. Assim, eu amo a minha mãe. Ama, então tem que falar, tem que demonstrar, né? Eu estou aqui falando para minha mãe que a senhora é mais preciosa do que as finas joias. A senhora é bem-aventurada. Eu agradeço cada momento que a senhora cuidou de mim, né? Esteve comigo. E até hoje cuida, né? Muito bem, faça isso agora. Mande uma mensagem para sua mãe. Se você pode mandar essa mensagem. Se você ainda tem o privilégio de mandar essa mensagem. Fale abertamente, claramente, né? O que a sua mãe representa para você nesse momento. Fala assim, eu estou no culto aqui, e estou mandando essa mensagem para você, mãe, porque você é mais especial que qualquer coisa nesse mundo. Isso é demonstrar o carinho e o amor de mãe. Se você não tem a sua mãe, então faça isso com a sua esposa, que é mãe dos filhos, faça isso com a mãe que está mais próxima de você. Adote uma mãe, né? Tem mães que adotam filhos, mas tem filhos que de repente tem que adotar uma mãe, né? Para poder falar assim, eu vou falar para você que está viva, que está aqui, o quanto você é especial, porque eu gostaria de estar falando para minha mãe, mas eu não posso. Eu não a tenho mais. Então faça isso com alguma mãe. Escolha alguma mãe, adote uma mãe. Demonstre o seu carinho para as mães que precisam. Se você não pode fazer isso com a sua mãe, escolha uma mãe, adote uma mãe.
e demonstra esse carinho também. Bem? Eu gostaria de fazer 2 apelos nessa noite. Para as mães que carregaram filhos no ventre e no coração, vocês que oraram quando parecia impossível, vocês que ficaram de pé quando queriam desabar, vocês que amaram sem a garantia do retorno. Quantas mães amam, né? E não tem nenhum retorno do filho. A Bíblia vê vocês. Deus vê vocês. E esta noite, quero que vocês ouçam diretamente do coração de Deus. Deus dizendo assim, ó: eu nunca me esqueci de você, mãe. Nem de você e nem dos seus filhos. O apelo também é para os filhos. Cada um de nós que somos filhos. Porque todos nós somos filhos. Nem todos são mães, mas todos somos filhos. Talvez a sua mãe esteja aqui ao seu lado. Talvez ela esteja longe. Talvez ela já tenha partido. Mas o amor dela ainda vive em você. Nas escolhas que você faz, nas preces que ela plantou. Esta noite, que tal restituir algo? Não com flores. Talvez você tenha dado flores, dado alguma coisa, um presente, né? Mas com uma vida entregue a Deus. Sabe qual é o maior presente que nós podemos deixar para as mães? Uma vida entregue a Deus. Esse é o maior presente. Uma decisão de ser o filho ou a filha que ela sempre orou que fosse. Esse é o maior presente. Você pode ter dado flores, pode ter dado uma caixa de bombom, pode ter feito o almoço como eu fiz hoje. Hoje os filhos fizeram o almoço em casa. Só que eu fico em desvantagem, porque lá é 5, né? Aí sobrou só 2, que é só filho, né? É eu e a filha. Porque a filha também é mãe, então não foi para a cozinha não. Então foi eu e a filha para a cozinha. Então a gente combinou, eu cozinhei e ela lavou a louça. E deu tudo certo. Não importa se você levou para comer fora, se você deu presente, se você mandou uma mensagem ou mandou a mensagem agora, isso não importa. Esse não é o maior presente. O maior presente é você viver uma vida transformada por Cristo. Para que ela um dia tenha o privilégio de te abraçar quando Jesus voltar. Que essa seja a nossa esperança sempre, né? E para finalizarmos, eu gostaria de fazer um apelo. E gostaria de orar também por cada um desses grupos que eu for falando aqui, tá bom? Gostaria que ficassem em pé as mães que querem dedicar a sua família a Deus. Todas as mães que querem dedicar as suas famílias a Deus, se coloquem em pé nesse momento. Nós vamos orar. Senhor, as mães que o Senhor deu o privilégio de ser mãe, nesta noite estão em pé agora, nesse momento, e elas querem dedicar a vida delas em continuar salvando, orando, intercedendo pela sua família. Porque eu tenho certeza que elas querem ver a sua família, seus filhos, no céu e na nova terra. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Continue em pé as mães que estão dedicando sua vida ao Senhor. Agora eu quero pedir para que os filhos que querem honrar a sua mãe, vivendo uma vida nova daqui para frente, se coloquem em pé. Você é filho, você é filha, você quer honrar a sua mãe nesta noite? Falando assim: Senhor, se até aqui eu não aceitei o Senhor, ou não, a minha vida ainda não está sendo transformada pelo Senhor, eu quero entregar então nesse momento a minha vida ao Senhor. E vamos orar pelos filhos.
Querido e amado Pai, agora estão em pé também os filhos que querem serem transformados pelo Senhor e ser cada vez melhores filhos, não só de suas mães, mas do Senhor também. Que nós possamos entregar a nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Continue em pé também os filhos, e se tem alguém que não se levantou ainda, mas que gostaria de se levantar para entregar sua vida a Cristo e ser transformada por Ele, esse é o momento também de você entregar sua vida nas mãos do Senhor. Independente se sua mãe está aqui ou não, ou você quer entregar a sua vida nas mãos do Senhor, e nós vamos orar também. Querido amado Pai, todos nós estamos em pé nesse momento, porque precisamos e necessitamos do Senhor na nossa vida. Ajude-nos a cada dia sermos melhores mães, melhores filhos, melhores pais, melhores pessoas, melhores cristãos. Enfim, Senhor, nós queremos ver Jesus voltar. Em nome de Jesus. Amém. Continue em pé, porque nós vamos agora, nesse momento, encerrarmos o nosso culto. E aí, o último apelo, a última mensagem que eu gostaria de falar para você é a seguinte: Maria ficou de pé aos pés da cruz. Ela não entendia tudo, mas ela ficou em pé. E quando Jesus ressuscitou, e Ele ressuscitou, a dor se transformou em glória. Mãe que está sofrendo esta noite, a sua cruz não é o fim. Deus está escrevendo uma nova história. E o filho que se afastou, mas ainda dá tempo de voltar. Quem sabe você vai ouvir essa mensagem que está ali gravada, enfim, de alguma forma. Atenda a esse apelo. Volte-se para o Senhor. Entregue a sua vida a Cristo. E um dia você terá o privilégio, talvez, de abraçar a sua mãe novamente. Nós não sabemos, nós não conhecemos o futuro, mas Deus conhece. E Ele está disposto a fazer de tudo, que Ele já fez também de tudo, mas Ele está continuando a fazer para que nós possamos todos sermos salvos em Cristo Jesus. Nós vamos cantar agora o hino 213, Não Me Esqueci de Ti. Nós cantamos no começo, mas não estavam todos, mas cante agora esse hino com essa esperança no coração, com a certeza de que a sua família estará salva quando Cristo voltar, que nós possamos estar orando pelos filhos que estão afastados, ou pelas mães que estão afastadas, porque Deus não esquece de nós. Se as ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que estas? Tanto amei que a vida dei. Pensa mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo os meus pés encorrerei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometido
voltar, e pronto estou a cumprir, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Amém? Essa é a promessa que Deus nos deu, que um dia Ele voltaria. Você crê nisso? Diga amém. Senhor nosso Deus, nós mais uma vez falamos ao Senhor, clamamos ao Senhor, porque nós estamos aqui ainda neste mundo, e nós gostaríamos já de estar no céu e na nova terra, Senhor. Mas o Senhor deixou uma promessa, e a sua promessa é fiel e verdadeira, de que nós, se continuarmos sendo fiéis ao Senhor, iremos receber ao Senhor quando voltar nas nuvens, e iremos morar a eternidade contigo, ó Pai. E nós queremos fazer um pedido especial nesta noite, para que o Espírito Santo continue falando ao nosso coração e não desista de nós. Apesar de muitas vezes sermos rebeldes, filhos rebeldes, que às vezes abandonamos ao Senhor, que nos esquecemos do Senhor, mas nesta noite nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão pela nossa negligência, pelo nosso abandono, e queremos pedir que o Espírito Santo nos ajude a continuarmos fiéis ao Senhor até o fim. Abençoe, Senhor, as mães, a cada família aqui, que o Senhor possa dar sabedoria às mães, continuar dando força, e que o Senhor possa continuar ouvindo as orações das mães também, Senhor. Para que os filhos que talvez tenham abandonado o caminho do Senhor possam voltar ainda a tempo. E que as mães também, que talvez abandonaram o caminho, possam ouvir a voz do Espírito Santo também neste momento. Esteja conosco nesta noite, abençoando a cada um de nós, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Senhor. Amém.